Fala galera, ligado no canal Sempre Bahia, quem fala aqui na região. Tô viajando aqui, mas passando para fazer um vídeo para falar sobre a notícia que muitos torcedores do Bahia queriam e que até que enfim aconteceu. Renato Paiva caiu, não é mais o técnico do Bahia. A notícia foi divulgada ontem à noite, né, por volta das 9h40 da noite. A notícia foi divulgada, 9h30. E lendo a notícia, lendo a nota que o Bahia publicou, quem pediu demissão foi o Renato Paiva, né? Então a gente percebe que o Grupo City acabou sendo lascado aí, porque o cara teve que pedir demissão, né? E parece que ninguém liga para o que estava acontecendo lá no Bahia. Jogos ruins, alguns jogos o Bahia estava tendo resultados, estava. Mas era um jogo a cada 10 jogos que o Bahia conseguia jogar bem, conseguir um bom resultado. Então, o Grupo City não ligou, parece que não ligou. E o treinador teve que pedir demissão depois de um empate com o Vasco, um jogo péssimo do Bahia, que não perdeu, né? Graças ao jogador do Vasco que perdeu 2 gols de cara, né? E é isso. Demissão concretizada. E agora o Bahia está atrás de um técnico. O nome mais cotado é o treinador Maurício Barbieri, que já foi treinador do Vasco e agora está sem clube. Bora esperar aí qual vai ser o desfecho dos próximos capítulos aí. Mas por enquanto o Bahia está sendo treinado pelo técnico sub-20 do time sub-20, o Rogério Ferreira. Próximo jogo do Bahia ainda vai ser no dia 14 contra o Curitiba, então ainda vai demorar um pouquinho. Então até lá, o Bahia deve ter definido um técnico, né, como seu novo treinador. Renato Paiva deixa o Bahia com 51 jogos disputados oficialmente, 20 vitórias, 16 derrotas e 15 empates. Aproveitamento inferior a 50%, que seria metade, né, ali de aproveitamento. Ele teve 49% de aproveitamento. Renato Paiva sai também com um título de campeão baiano, né? Mas deixou muito a desejar no Brasileirão, principalmente, e deixou muito a desejar também na Copa do Nordeste, que foi uma competição em que o Bahia foi mais uma vez péssimo esse ano, tomando uma goleada que há muito tempo o Bahia não tomava, que era um 6-0 da equipe do Sport, né? E tomando também 3 do Fortaleza em casa, jogos horríveis do Bahia, onde o Bahia não apresentou bom futebol, sendo eliminado por o Fluminense do Piauí com um time sub-20, né? Então é bastante difícil e bastante complicada essa situação da equipe do Bahia durante a Copa do Nordeste. O único campeonato que ele foi bem foi o Baiano, né? E ele só foi melhorar no Baiano nas finais. Desde o início ele foi bem ali, teve algumas derrotas, mas nas finais, principalmente depois que saiu da Copa do Nordeste, que ele foi ajustar o time acordou, conseguiu golear Itabuna na semifinal, golear Jacuipense na final e ser campeão normalmente, facilmente. E na Copa do Brasil, que foi um campeonato que ele agradou muita gente, inclusive a mim, onde o Bahia foi eliminado, mas foi eliminado invicto, não perdeu nenhum jogo. E o Bahia perdeu os pênaltis pro Grêmio, né? No erro dele também, por ter colocado Cicinho para cobrar um pênalti, tendo um cobrador que era oficial no passado, que era o Mugni, à disposição nas cobranças. Mas é isso, deixa o Bahia com mais vitórias do que derrotas, mas com péssimos aproveitamentos nas competições. E na minha opinião foi um treinador que em alguns aspectos foi bem, mas em outros deixou muito a desejar. Era um treinador que não respondia às perguntas da entrevista. Na última contra o Vasco mesmo, teve repórteres que perguntaram sobre ele insistir em Everaldo, né, sobre a saída do Cauli, e ele sempre dava desculpas. Essa última entrevista dele foi uma das piores, na minha opinião. Porque o cara tem a cara de pau de dizer que ele achou o primeiro tempo de Everaldo perfeito. O Everaldo perdeu todos os gols possíveis e não ajudou em nada, nada. Entende? Então, na minha opinião, ele já dava resquícios, né, de que ele não aguentaria mais continuar no Bahia, né? Então, é complicado, muito complicado. E além da saída de Paiva, do pedido de demissão dele, né, ele não foi nem demitido, ele pediu para sair. E tem muito tempo que isso não acontece no Bahia. Então, do pedido de demissão de Renato Paiva, tem outros jogadores aí que também tem que partir. É o caso de Cicinho, é o caso de Everaldo, Mingote, é o caso do Iago Felipe, é o caso do próprio Jacaré, que é um jogador que a torcida gosta muito, eu também adoro o Jacaré, mas para a Série A não serve mais, infelizmente. Então, a partir da próxima temporada, esses jogadores tem que ir embora, esses jogadores aí. Na minha opinião, ele já poderia afastar uns 2, 3 desses daí. Não pode afastar Everaldo nem Mingote, porque são os únicos centrais que a gente tem, nem o Cicinho, né, porque a gente... Aliás, podia até afastar o Cicinho, porque a gente tem o André, né, na posição ali do Gilberto. Aliás, André não, Rian, na posição ali do Camilo Cândido, né? Eu confundi as posições. Mas fazer o que, né? Torcer para que o Bahia consiga uma boa arrancada aí, consiga uns bons resultados e consiga não ser rebaixado depois da demissão do treinador. É isso, deixa o like, se inscreva e ative a notificação.